do Diego, Paula. Vamos falar do Diego. Nossa, eu fiz muita anotação. Ele tem um mapa. Ai, nossa, se eu falo que eu tenho até vergonha de mostrar, porque é muita bagunça que eu faço. Eu penso muito rápido, eu escrevo muito rápido. O Diego, ele tem algumas questões interessantes, né? Eu não conhecia muito, conhecia assim, a gente via em Olimpíadas quando tinha essas coisas, né? E assim, ele é uma pessoa que eu já vejo que ele nasce com a energia do número 4, então provavelmente, por mais que ele não seja, tá? Ele se sente responsável pela família. Sabe aquele filho que, eu preciso trabalhar para ajudar minha família? Ele pode até não ser a base da família, né? Geralmente é o pai ou a mãe, mas ele se sente nessa responsabilidade, ele trouxe isso com ele. Ele é um geminiano. Aliás, assim, quando eu tinha feito lá o mapa do Big Brother, eu achei que ele ia se mexer um pouquinho mais perto dos outros, porque que nem a Graciana, ela se destaca porque ela tem aquele jeitinho dela, mas ela é neutra, né? Não arruma muita briga, tá ali, né, no meio de campo. Ele não, ele já é um geminiano com lua em escorpião. Então, assim, eu acho que ele tá se segurando muito lá dentro. Eu também acho, viu? Porque a Assistindo. língua dele, eu não tô assistindo, você tá assistindo? Eu tô. A língua dele, ele deve estar desse tamanho dentro da boca, aguentando. Porque ele tem a língua um pouco mais ferina, ele fala, né? Mas, assim, no geral, quando eu pego o mapa dele, tem muita coisa boa. Mas, por exemplo, aqui eu peguei que ele deve ter tido uma infância muito difícil, mas muito difícil. Não é nada assim de apanhar, de nada disso, mas assim, uma infância assim pesada, sabe? Que ele talvez teve, não sei se foi a cobrança dele de treinador, alguma coisa assim, mas a infância dele foi muito triste para ele. Ou porque ele segurava uma informação. Ele é assumidamente gay, né? E para o que ele fazia, né, que é o esporte, a ginástica, eu acho que é complicadíssimo, porque tem que dividir vestiário, essas coisas, deve ter alguma complicação nesse sentido. Então, foi uma coisa que ficou aqui entalado nele muito tempo. Aliás, ele mestre nisso, né? Mestre em não falar. Apesar de ser um geminiano, gente, como que é triste para um geminiano não falar, ele precisa falar. Então, assim, ele só foi, se assumir mesmo, para ele mesmo aos 19 anos, e para a família e para todo mundo aos 33. Então, quer dizer, ele teve que segurar muito tempo isso. Então, assim, pode ter sido, assim, que até os 30 anos, até ali o retorno de Saturno, 27 anos, deve ter sido muito difícil para ele, porque, imagina, eu tenho que ser assim para o pessoal, para a sociedade, mas eu sou um super ginasta, ele sempre foi muito bom, isso a gente não pode negar, ele tem meio de céu em touro, então obstinado, eu acredito que não, eu vou, foco e vai, e termino o que tem que fazer. Aonde aparece aqui, do norte dele, que é o que eu sempre falo, né, que fala do nosso caminho, né, o que a gente deve seguir, para ele realmente é o esporte. O dele é o nodo norte em Áries, bem na área do corporal. Então, eu acredito que ele não deva, se eu pudesse dar um conselho para ele, parar, ou, por exemplo, querer virar um artista ou alguma coisa assim. Ele continuar fazendo esse trabalho com as crianças pequenas, porque esse é o caminho dele, ensinar, pegar aquelas crianças que são super carentes e levar para esse caminho. É mais ou menos isso a a missão de vida dele, tá? A missão de vida do Diego. Participar de projeto, treinar, muito bonito. Outra coisa também que ele não tem é impedimento no amor. Então, acho que em breve aí vamos ver ele namorando, sério, casado. Agora a gente vai falar sobre o ascendente dele, que é em Leão. Eu acho que quem conhece um pouco de signo fala: por que eu achei que o ascendente dele era em Leão? Ele é muito preocupado com a imagem, né? Tá É, sempre
Muito perfeito. É o ascendente em leão, gente, que é sempre tá Hum. bonito, bem arrumado. O cabelo não tem um fio fora do lugar. Eu falei: "Ai, quem me dera ter ascendente em leão". Olha como o calor já tenho que prender o cabelo. Então, ele tem essa questão, e uma das coisas que me chamou muita atenção do Diego, assim, que eu fiquei até meio assim, é que ele tem problemas com amigos, com amizade. Ele tem uma estrela que ela chama Betel e fica bem na casa das amizades. Então, assim, eu acho que ele não tem amigos muito fiéis, amigos que continuam com ele, permanecem, dão voto de confiança, entende? Uhum. Então, assim, ele tem esse desafio aí com os amigos, com a infância. Eu acredito que ele se dê muito bem com a mãe dele. Ele deve ter uma ligação especial com a mãe, não que não tenha com o pai, deve ter também. Mas, assim, é uma pessoa que tem, assim, uma tristeza muito profunda dentro dele. Não que ele vá fazer besteira ou que seja incentivado para isso, mas ele tem umas coisas assim, por exemplo, Mercúrio num grau 22 em Câncer na casa 12. Eu não gosto muito desse posicionamento, porque muitas vezes pode indicar que a pessoa pense em besteira, pense em tirar, em se retirar do então, assim, ele tem algumas questões, mas ele tem o Júpiter em peixes, que dá uma espiritualidade muito grande, isso deve segurar ele. É uma espiritualidade, a dele, um pouquinho diferente, porque a casa 9 dele, por exemplo, é em Áries, que é a casa 9 que fala da espiritualidade. Então, eu acredito que ou ele é muito católico ou ele é evangélico, por exemplo. Ele não tem essa coisa de acreditar muito em outras religiões ou em alguma coisa alternativa, ele é um pouquinho mais cético nesse sentido. Aliás, Netuno, né, que é o deus da espiritualidade, eu falo que é o da confusão, dele é Capricórnio, então ele tem o pé bem no chão, e se tiver alguma questão espiritual, ele tem que ver, aí ele pode até acreditar, mas bem São Tomé, não acredita em nada, bem, às vezes, se ele não for super católico ou evangélico, provavelmente é ateu, porque dificilmente acredita em alguma coisa entre o céu e a terra. É Uhum. uma outra questão, né? E acho que a gente vai esperar um pouquinho mais aí do Diego, ele continuando. Ele não tá com posicionamento de ganhar, eu vou falar logo a verdade, tá? Quando eu olho a Ah, tá. revolução solar dele, ele não tem um posicionamento para ganhar o Big Brother, ele tem para chegar muito longe, isso ele tem. Aliás, para chegar muito longe. Mas eu não sei quanto tempo ele vai segurar a língua na boca, não, gente. Acho que já já ele explode. A gente não sabe, né? Porque eu não lembro quem comentou comigo que eles até treinam agora para entrar no Big Brother, né? Tem uma coach, uma pessoa que treina eles, Que treinam particular, né? eles, Quem que é? para eles não surtarem ou alguma coisa assim. Então, por exemplo, agora a Lua entrou em Escorpião, então tá a Lua fazendo conjunção com a Lua dele. Então, esses próximos 2 dias, por exemplo, pode ser bem tenso para ele, sabe? Ele tem que segurar. Hoje que tem jogo da verdade ou foi ontem? Foi ontem o Sincerão, mas ele não O participou, sabe? É só quem tá no paredão, assim, os Ah, protagonistas da semana. Ele entendi, não tava entre entendi, eles. entendi. Ai, seria muito interessante colocar ele hoje, eu acho que até iria assistir, porque imagina, ele tá com a Lua fazendo conjunção com a Lua, deve estar. O bom é que essa Lua que ele tem em Escorpião, apesar de deixar a pessoa um pouco emocional, né, ele dá também um lado um pouco mais frio, calculista, então ele consegue ter estratégia melhor. A gente pode ver isso nos campeonatos que ele participou e essas coisas, então ele consegue ver com frieza um pouquinho mais, ver do lado de fora que eu falo, não é ver com frieza, né, porque quando você está numa situação você fica afundada nela, você não consegue ver sair, ele não, ele tem a capacidade de sair, espera aí, não sou eu, deixa eu ver o que que eu faria e consegue ter essa frieza, né. Não é todo mundo que consegue, principalmente quem tem lua em escorpião, mas ele tem um grau aqui 17 que ele consegue fazer isso, né. O posicionamento do sol dele que está atrapalhando ele um pouquinho, então assim,
Talvez ele não ganhe por conta disso, porque ele está com posicionamento de sol na 8, então, eh tira um pouco da sorte. Por exemplo, se ele demonstrasse porque eu acho que ele está evitando demonstrar vulnerabilidade, né. Ele está tentando ser forte, eu não sei, você que assiste, você confirma isso? Sim, Você ele começou assim, parecia que ia entregar tudo, sabe? Ia ser o participante. E aí parece que depois ele deu aquela segurada, ele murchou. Aí agora não tem aquela pessoa que, sabe, que ia se destacar. Agora ele deu aquela murchada. Eu acho que, igual você falou, ele está se controlando mesmo. Ele tá se controlando, porque ele não tá aguentando, gente. O Uhum. mapa dele não é essa pessoa. Então ele fala, ele não é aquela pessoa que bate a mão na mesa e briga, mas é aquela pessoa que fala, sincera, sabe. E ter que ficar segurando, é aí que tá, né. Então, assim, vou falar a verdade, se ele conseguisse demonstrar a realidade sobre ele, talvez ele teria muita chance de ganhar, tá. Ele tá com meio do céu em Câncer, então, assim, se ele conseguisse demonstrar essa vulnerabilidade, mas eu acho que é uma coisa que ele não consegue, porque ele não podia fazer isso. Acho que o cérebro dele é meio, tem que ser assim, porque ele já não podia, imagina você com seu opositor, demonstrar vulnerabilidade quando você tá num jogo. Uhum. De que ele lá competia. Então é uma coisa que deve estar dentro dele, não posso mostrar, e tá se segurando, se segurando, se segurando, não tá mostrando quem ele é uma ótima pessoa, gente, o mapa dele é lindo, ele é uma pessoa muito boa, se eu pudesse dar conselhos para ele, eu falaria: "Ó, vai participar de projeto, treinar treinar crianças carentes, ele vai ter sucesso, receber apoio", porque o lugar dele é mais ou menos esse, sabe. Não é com a galera, não é ser artista, não é ser nada disso, o que pode confundir ele um pouco por ele ter ascendente em Leão. Então Uhum. pode confundir ele um pouco por causa da vaidade, né, tem uma vaidade, tem isso, né, ele tem muita vaidade, nossa, pra mim ele tem um rosto perfeito, assim, ele não tem nada fora do lugar, eu até acho super legal isso. Pessoa boa, ele tem estrelas de muita sorte, apesar de ter a Bethel nesse lugar, os amigos devem passar rasteira nele, ele deve contar coisa, fazer fofoca, então, assim, ele tem um pouco um problema com amizades, ele não consegue manter as amizades. Mas ótima pessoa, pessoa muito querida, mas ele deveria demonstrar quem ele é, porque ele não tá sendo quem ele é, então, é muito provável que isso não dê certo pra ele. Aí só estratégia não vai funcionar pra ele no jogo. Então boa sorte. E ele também tá um pouco desanimado, ele tá com falta do elemento fogo, que dá sim, não dá aquele impulso pra gente conseguir as coisas. Então, muito triste, assim, porque ele merecia, viu. Ele é uma pessoa muito boa, do bem, pessoa do bem, gosta muito da família, mas infelizmente tá desse jeito, né. Tem alguma pergunta sobre ele, Ô, André? Paula, e o pós-BBB dele, assim, vai se dar muito bem? Abrir as portas para ele? É, vai ser favorável pós-BBB, ganhar dinheiro? Poxa, André, não vai ser ruim não, tá, principalmente, assim, com viagens, com ele vai fazer bastante, tem principalmente no amor, talvez, aí, que se ele estiver sozinho, parecer uma pessoa bem bacana, revolucionando, assim, a vida dele. Mas assim, não tem, assim, grande sucesso para ele não, tá. Ele vai ter bastante sorte, muita viagem, mas aí, por exemplo, falar que ele vai ficar, por exemplo, igual a Bia, eu vou falar dos recentes, tá, porque, assim, quando eu comecei a assistir Big Brother, tem bastante deles, né, tipo a Sabrina, a Grazi, né, muita gente se destacou. Com ele não, ele vai ficar quietinho, não vai aparecer muito, vão ter algumas, mas ele do jeito que ele está se demonstrando, não. Se ele mostrasse: "Ó, o Diego tá aqui, esse aqui é o Diego", ai, muita coisa boa para ele. Infelizmente, essa coisa dele segurar, de não demonstrar quem ele é triste por conta disso. Ele vai a famosa planta, vai acabar ficando de planta lá, vai perder a graça, né. Que pena, né? Tem a oportunidade e não está mostrando o que deveria mostrar, né?
É uma É, pena. porque ele é É muito, isso. muito uma pessoa muito do bem, assim, muito muito bacana, muito legal. Uhum. Mas ele precisa demonstrar quem ele é, senão não vai dar É, certo. não vai dar certo, é isso mesmo. E aí o Tetão falou para você falar da Vitória Estrada, que está lá, na semana que vem a gente pode fazer o mapa dela, né, aí falar tudo Vamos dela, fazer, né. vamos Uhum. fazer da Vitória Estrada, sim. Isso. Ela é atriz, né? Ela É já atriz, tem. várias novelas na Globo. Uhum. Vamos fazer Tá bom. sim, ó. Na Super semana que top. vem, então, a gente faz.